Podemos, Carol? Então, bom dia a todos, né? Eu fui designada, né, a abrir a reunião pela professora Daniela, porque ela está na reunião do conselho, né? Eu sou a professora Patrícia, né, docente do Toque Gineco, e aí a gente vai abrir a reunião de departamento hoje, e a gente tem o prazer hoje de ter a nossa nutricionista, né, a Tica, que vai mostrar nossos resultados, mostrar o trabalho, né, a nossa avaliação do trabalho que elas fazem aqui, que eu acho que é super importante todo mundo avaliar. Ela também vai orientar, né, algumas coisas para a gente, tanto para atividade, como a gente pode também encaminhar, porque a gente percebe assim, nós temos um serviço, a gente tem redução de RH, né, então elas não dão conta de tudo, mas ela vai mostrar para a gente o melhor caminho e como nós podemos otimizar esse serviço, já que a gente tem um número reduzido. Né? Faz tempo que a gente não tem a reposição das pessoas que foram aposentando, que foram se afastando, mas a gente tem como otimizar o que a gente já possui. Então, acho que é muito importante a gente trazer, ela vai dar várias orientações. Eu também vou mediar, então se quiserem depois fazerem perguntas para ela, nós vamos abrir. E se quiserem já fazendo pelo chat, eu já vou pegando, mas a gente solicitar para ela uns esclarecimentos, umas orientações. Então, a gente fica aí à disposição para todo mundo aí que tiver alguma orientação, tá? Ou sugestão, ou perguntas, ou retirada de dúvidas. Então, Tica, eu queria agradecer, né? E principalmente o aceite, né, na nossa reunião, trazer isso para o trabalho de vocês. Então, fique à vontade, né? A Tica é nutricionista, né, aqui do CAISM, né? Então, ela está agora como uma das coordenadoras na licença da Liane, está fazendo um trabalho excelente. Então, eu queria parabenizar e agradecer ao mesmo tempo, tá? Fique à disposição e seja bem-vinda. Obrigada, doutora Patrícia, professora, obrigada. É um prazer estar aqui para conversar com vocês, trazer um pouquinho do que a nutrição do CAISM está trazendo para as nossas pacientes, né, na atuação do ambulatório, nas enfermarias. Aqui comigo também está a nutricionista Marcela, que trabalha bastante com a gente, né, e faz tudo isso poder ser possível para a gente. Tá bom? Então, a gente vai estar falando sobre uma aula sobre assistência nutricional na gestação e a atuação do serviço da nutrição no CAISM. Né? Vou estar compartilhando minha tela, então. Está todo mundo vendo a tela? Sim. Então, vamos lá. Então, assistência nutricional na gestação, a atuação do serviço da nutrição do CAISM na saúde materna. Né? Então, o que seria isso? Hoje, o serviço da nutrição, né, ela atua em várias frentes, né? A gente não faz só o atendimento na enfermaria e no ambulatório, a gente também tem atuação na produção de distribuição das refeições, a gente atua no lactário e na nutrição integral, no banco de leite humano e na assistência à nutrição das unidades de integração e no ambulatório. Onde, na nutrição clínica, hoje a gente vai estar falando mais da nossa atuação na patologia, obstetrícia e alojamento conjunto, e nos ambulatórios de grupo de gestante diabética e na obstetrícia. Onde, né, no ano de 2025, a gente pode ver que a nutrição, a gente teve alcançando 885 atendimentos nas enfermarias, né? Nessas 800 pessoas que a gente atendeu, dessas 800 mãezinhas que a gente atendeu, 344 precisaram fazer uso de algum suplemento nutricional, né? Um Nutrienteral, um Nutrien 1.5, ou algum suplemento artesanal enriquecido com caloria e proteína. Dentre elas, também uma precisou fazer uso de nutrição parenteral. Já no grupo de gestante diabética, no ano de 2025, a gente teve 225 agendamentos, onde desses a gente conseguiu atender 185 pacientes.
Já no ambulatório de nutrição, que a gente faz um atendimento individualizado e personalizado, a gente teve 74 agendamentos com 46 atendimentos das pacientes, né? Onde a gente, em qualquer vertente, a gente tenta levar a terapia nutricional, né? Só que lembrando que a terapia nutricional não é só entregar um plano alimentar pronto, né? Porque a alimentação, ela envolve hábitos de vida, é um processo que mexe com emoção, com o fator cultural, tem a questão social da paciente, tem também a mudança do estilo de vida, né? Ela vem com muitos mitos, muitas crenças, muitos receios, né? E também onde a nutrição ela tem que vencer alguns obstáculos no nosso dia a dia, né? Porque hoje em dia a gente tem muita informação sobre alimentação, então muitas vêm com algumas demandas, com algumas dúvidas, ou descobre o diagnóstico de diabetes gestacional e muda tudo, só que muda tudo drasticamente e acaba afetando também a saúde dela, né? Ou se no meio onde ela mora, onde ela vive, tem facilidade de acesso aos alimentos, né? Semana retrasada eu atendi uma mãe que não tinha, que veio em jejum e estava passando mal no ambulatório, no grupo de gestante. Daí a enfermeira veio, mediu a glicemia, tudo mais, e a gente perguntou, ela não tinha comido nada. Então eu pedi para a minha estagiária descer aqui, trouxe, pegou uma fruta, a gente levou, entregou uma maçã para ela, né? No decorrer da consulta, no que eu viro, a maçã estava na mão do filho. Por quê? Ela não tinha o que comer, mas o filho também não tinha comido. Então ela passou a maçã que eu dei para ela para o filho. Então, essa oferta de alimentos também é um desafio que a gente encontra no nosso dia a dia. Como também a questão se a pessoa sabe cozinhar, né? A gente orienta o consumo de frutas, verduras, carnes, mas será que a pessoa sabe preparar? Né? Muitas vezes as pessoas preparam o arroz, o feijão com muito óleo, né? E fica aquela consumo elevado de óleo sem perceber. Como também a questão do tempo. Será que essa pessoa está disposta a gastar tempo para cuidar da alimentação? Porque você fazer uma refeição, a gente tem um pré-preparo, né? Tem que fazer a compra, tem que descascar, tem que lavar, depois tem que cozinhar e depois tem que limpar. Né? Será que a pessoa está disposta a tudo isso? Então, a gente também tem que trabalhar com essa questão dessa sensibilização. Né? Então, no foco do grupo de gestante diabética, então a gente trabalha baseado numa aula que a gente dá, uma aula interativa, que tem vídeos, que a gente parte do princípio, desde o que é o diabetes, né? De por que ela tem que tomar insulina quando ela faz o uso, como que ela interfere na alimentação, por que o médico fala que tem que ser junto da refeição, né? Então, através de vídeos, a gente vai mostrando esse motivo e tenta sensibilizar e trazer aquela paciente para o tratamento. Né? Onde também a gente explica, porque muitas vêm assim, agora eu sou diabética, tenho que comer integral. Mas por que todo mundo fala que tem que comer integral? Né? Daí a gente mostra alguns gráficos de como o alimento age dentro do meu corpo. A exemplo desse aqui, né? Que muita gente fala assim, eu sou diabética, eu quero comer arroz integral. Mas por que será que o pessoal fala tanto do arroz integral? Né? Ali a gente vê no gráfico a velocidade de absorção desse alimento. Então, quando a gente come o arroz branco, ele não tem a fibra, então ele absorve mais rápido. O arroz integral tem uma curva mais lenta, né? A subida dele é mais lenta. Então, a gente vai tentando explicar os motivos das nossas orientações. Como também, às vezes, aquela mãe, aquela mulher, ela cozinha para uma família inteira. Então, como é que você vai orientar ela a fazer um arroz integral? Se a família inteira não está acostumada com isso. Mas, às vezes, a gente também explica assim, às vezes não tem uma coisa, mas a gente pode começar por outro lado, né? Porque a mudança, ela tem que partir de um passo de cada vez, porque se a gente quiser mudar tudo de uma vez, a gente não consegue. Né? Então, a gente, às vezes, orienta assim, inclui uma salada, né? Uma salada já faz um impacto grande, né? Um repolho refogado, uma selga, um alface, porque olha como que a curva do alimento dentro do corpo muda, né? Incluindo a mesma quantidade de carboidrato, mas a gente incluiu a fibra, né? E diminui. Isso, na resposta para o diabetes, é muito interessante, né? Porque aquela energia daquele alimento entra mais devagar no nosso sangue, dando mais tempo da insulina agir. Né? Como também as pacientes, elas vêm com muitas dúvidas de frutas, né? Muitas delas param de comer a fruta porque elas ficam com medo de alterar a glicemia. Então, a gente explica a porção, fracionamento, o horário que elas têm que comer essas frutas. Teve pacientes nossas que falam assim, a gente não come mais banana. Né? Não é que
comer a banana, tem a quantidade certa, igual tem bananas nanicas que a gente come que parece banana terra, ou tem banana prata que a gente come que parece banana ouro, que é pequenininha assim, né? E a gente vai explicando todos esses detalhes na aula. Como também é muito importante a composição que esse paciente faz da refeição, né? Ela tem que ser uma refeição completa com todos os nutrientes. Há um exemplo do quê? Da proteína, né? Olha a diferença quando eu como só o arroz, a minha curva. Olha a diferença quando eu como o arroz e o feijão, como a curva fica mais baixinha, né? Então, dá mais tempo do corpo trabalhar com aquele alimento. Né? Então, com isso, né, no grupo, né, que é em torno de 1 hora que a gente vai conversando, faz bate-papo com as pacientes, a gente vai tentando explicar isso para ela, né? Que a glicemia é uma constância, não adianta ela, às vezes, melhorar só o almoço, só que eu tenho que melhorar também o lanche da tarde, e principalmente a gente encontra muitos pacientes que não fazem uma ceia, né? Que às vezes vai jantar 7, 8 horas, vai fazer a refeição só no outro dia. Isso também impacta na minha glicemia. Né? Porque daí ela acorda com a glicemia alta. Né? E ela não entende porque ela acorda com a glicemia alta se ela não comeu nada antes de dormir. Só que esse que é o problema, ela não comeu nada. Então ela tem que comer um alimento que seja saudável, que seja completo nutricionalmente e que mantenha a glicemia dela estável durante o sono. Um exemplo muito clássico que a gente usa aqui na enfermaria é o mentol de aveia, que tem o carboidrato da aveia, a fibra da aveia e a proteína do leite. Né? E a gente vê que quando a gente coloca isso numa ceia, a glicemia da gestante vai ficando um parâmetro melhor, né? E sacia aquele alimento. Então, é isso que é o foco do grupo. Já quando a gente vai olhar a nutrição na unidade de internação ou no ambulatório de nutrição, onde a gente faz um atendimento individual, né? Onde a gente investiga mais a história dessa paciente, como que é o hábito, uma avaliação antropométrica mais completa, um recordatório 24 horas detalhado, para daí fazer uma conduta nutricional. Né? Como exemplo, trouxe um estudo de caso para exemplificar, achei que ficaria melhor. Né? Essa paciente de 25 anos é primigesta, está de 28 semanas, né? Faz segmento no PNAR por DMG com dieta, apresenta antecedente de enxaqueca e asma, nega as demais comorbidades, refere a alergia a abacaxi, né? Queixa de náuseas pela manhã, né? Que no começo da gestação ela falou que estava bem intenso, né? Não faz nenhum uso de medicação, refere melhora do hábito intestinal e diurese presente. A gente também avalia, nesse caso, toda a evolução do ganho poneral dela. Ela começou a gestação com peso pré-gestacional de 94 quilos. E foi indo e apareceu com 86 para a gente. Né? Essa perda poneral, no relato dela, foi por causa dessas queixas de náuseas, né? Muito frequentes no início da gestação. Por mais que tenha essa perda poneral, se a gente for avaliar o índice pré-gestacional dela, indica para a gente uma obesidade grau 2. Esse índice pré-gestacional é muito importante para a gente, porque é através dela que a gente vai ver qual curva que a gestante vai estar acompanhando ao longo da gestação, né? Para ver o ganho poneral, que a gente tem o ganho poneral para as pacientes de baixo peso, eutrófica, sobrepeso e obesidade. Então, no caso dela, a gente iria ali no quarto gráfico, né? E depois de ter feito toda essa avaliação antropométrica, a gente também vai fazer uma avaliação do hábito alimentar dela, né? E se a gente for ver essa paciente, olha no café da manhã, ela come tapioca, ovo, né? O almoço, a quantidade de arroz que ela come, né? E isso é o que eles relatam, né? E tem aqueles alimentos que eles nem percebem que consomem, mas que, assim, às vezes está sentado para almoçar, faz um prato e vai repetindo sem perceber. Então, isso foi relatado. Ela deve comer muito mais que isso. Além disso, se a gente observar, ela almoçou a 1 hora da tarde e depois só vai comer 5h30 da tarde. É um intervalo muito grande. Né? E daí a janta é igual ao almoço e a ceia, olha só que interessante, né? Ela comeu doce de leite, ou quando ela não come doce de leite, ela come pipoca. Né? Então, a gente vai analisando vários hábitos dela, que reflete na glicemia, que responde à glicemia. Então, olha lá, ela ficou lá sem
a ceia em um horário diferente. E olha como é que a minha glicemia dela de jejum. Por quê? Aqui, ó, ela fez a ceia a 1 hora da manhã e vai comer só 10 horas do outro dia. Além de ter uma qualidade baixa, né? O intervalo está muito grande. E isso daqui também interfere na glicemia de jejum dela. E foi o que a gente observou aqui, né? Todas as glicemias de jejum dela são altas. Então, daí também nessa consulta individualizada, a gente calcula qual que é a necessidade calórica e proteica dela. Daí a gente faz uma inversão diagnóstica nossa, né? Que essa paciente iniciou a gestação com obesidade de grau 2, né? De acordo com o IMC para a idade, lembrando que é um IMC pré-gestacional, e uma evolução ponderal abaixo do recomendado para o período de gestação, porque ela teve muitas náuseas, vômitos, vencidos na gestação. Sendo que nas últimas 2 consultas ela está mantendo o peso agora. Né? Então, nesse caso, como a gente viu que era uma paciente de difícil controle e que ela precisa um norte mais específico, especificamente para essas, a gente às vezes entrega um plano alimentar para nortear o que ela vai comer em cada refeição. Né? A gente reforça as questões de uma orientação para diabetes, a gente orientou ela a questão de suspender os carboidratos simples, né? Aquele doce de leite que ela comia, né? A gente pediu para ela fracionar mais as refeições, explicando o porquê desse pedido. Incluiu a fonte de cálcio, que é importante, né? Que ela tinha um baixo consumo de cálcio, que vai relacionar também o aumento da fonte proteica dela, melhorando também a qualidade da alimentação dela no dia todo. E pedimos para ela retornar no dia 22 de maio. No retorno dela, ela já estava com 34 semanas, né? Tinha iniciado uma dose de NPH com 15 doses, né? Ela iniciou uma caminhada 3 vezes por semana. Ela referiu que melhorou aquelas náuseas e vômitos que ela tinha no início da gestação. E ela falou pra gente que ela estava seguindo o plano alimentar, que ajustou conforme o que a nutricionista tinha orientado, né? Melhorando o fracionamento, melhorando a qualidade, incluiu uma ceia melhor, né? E suspendeu o açúcar. E como que a gente sabe se ela seguiu mesmo ou não? Né? Uma das coisas a gente vê que o ganho ponderal dela foi pouco, né? E aqui a gente vê no recordatório alimentar dela, onde ela mesmo falou que ela incluiu a fonte de cálcio. A gente vê o leite ali no café da manhã, no lanche da tarde, na ceia, melhorou a qualidade, né? Ela colocou lá um farelo de aveia, colocou um pão integral. Ela está introduzindo os legumes no almoço e na janta, né? Ela melhorou a qualidade do lanche da manhã, que ela não tinha esse lanche da manhã. Então, a gente vê que ela foi aderindo. E como é que a gente consegue comprovar que isso que ela falou para a gente é verdade? Né? A gente vê pela glicemia dela, que ela trouxe. Mas se a gente for ver a glicemia dela, ficou bem melhor. Né? E com isso, a gente só reforçou as orientações para ela, né? E demos alta do ambulatório. Só que sempre quando a gente dá alta do ambulatório para as pacientes, a gente sempre fica à disposição. Né? Se elas quiserem alguma dúvida, a gente sempre vai atendendo elas conforme a necessidade delas. Já nas unidades de integração, né, quando as pacientes internam por controle glicêmico, a gente tem a nossa dieta padrão, geral para diabetes, que é essa carinha que eu coloquei aí na foto. Né? Café da manhã, a gente sai do pão integral, uma porção de fruta, que a gente orienta elas comerem no intervalo da manhã, e um copo de leite com café. Então, nisso, a gente tem todos os nutrientes nessa refeição, né? A gente tem a fibra, a gente tem o carboidrato e a proteína, né? Equilibradamente aí, né? Depois, no almoço, é a mesma questão, né? A gente tem todos os alimentos do nosso dia a dia, né? O carboidrato no arroz, né? Igual aqui no hospital, a gente não consegue trabalhar com arroz integral, mas a gente trabalha com a quantidade certa do arroz branco e coloca lá a salada, coloca legumes de guarnição. Né? Então, a gente vai tentando também nos readaptar. A porção de proteína, que é o frango assado ali, uma fruta. Né? No lanche da tarde, vai mais uma porção proteica, que é um leite com café, ou uma vitamina de fruta, né? Ou dependendo da paciente, se a gente já tem que o ganho poderoso não está ficando adequado, a gente coloca um suplemento proteico, né? Um nutrienteral, né? Acompanhado de uma fonte de carboidrato, né? E
proteína, né, que é o leite, e o pão. Dependendo da paciente, a gente, às vezes, substitui o leite, café e pão pelo mingau de aveia, que também é muito bem aceito. Então, era isso, doutora Patrícia. Né? A gente fica à disposição. Espero ter explicado um pouquinho desse universo da nutrição aqui do CAISM, né? E a gente se coloca à disposição, né? Sempre que vocês precisarem, né? A gente está aí com uma parceria, né? Nas enfermarias também, tratamento individualizado, que a gente atende muitas pacientes lá que às vezes querem algumas coisas diferentes. Igual, às vezes elas internam com muita fome, a gente orienta, assim, que pode, às vezes, aumentar a porção de salada no almoço, porque muitas vezes elas querem aumentar o arroz, daí o arroz a gente explica que não. Porque se a gente aumentar, a gente não está sendo amiga da paciente, porque daí a gente está deixando ela mais tempo internada. Daí a gente explica todo o motivo e a gente vai aumentando alimentos que não vão impactar no índice glicêmico dela, na glicemia dela. Né? A gente, às vezes, dependendo for, elas internam muito descompensadas, às vezes a gente inclui uma ceia à meia-noite, né? Porque a nossa ceia é às 9 horas da noite. Então, às vezes, ainda 3 horas da manhã, ela está fazendo hipoglicemia. Então, até reajustar tudo isso, a gente inclui mais um fracionamento, que é a meia-noite mais um mingau de aveia, até a gente conseguir reajustar. Então, esses refinamentos durante a internação, a gente vai fazendo individualizado para cada paciente. Muito obrigada, Tia, eu acho que a gente conseguiu aí, né, avaliar bem, eu acho que é bem interessante isso, né? E quando eu vejo assim, né, o ganho ponderal bem reduzido dessas pacientes, essas reorientações, eu acho que a gente fica muito feliz, né? Porque ontem a gente estava numa discussão ainda, né, do trabalho da Carolina Fã, né? E a gente foi ver, né, da metformina, insulina, e a gente consegue observar o ganho ponderal delas, como é reduzido, né? E aí a doutora Fernanda até falou, nossa, será que a gente tinha que fazer uma curva diferente da OMS, ou né, de todas as curvas que tem para gestação de ganho ponderal, será que para diabético seria diferente? Aí eu peguei e falei, não, gente, eu não sei se seria ideal, por quê? Nós temos várias populações, várias condições, se fizer um multicentro, tem que ser um N gigante, né? Só que aí cada serviço utiliza uma coisa, a gente adora, assim, gosta, o protocolo é da dose máxima de insulina e não ficar tanto em cima da dieta. Nós aqui do serviço, sempre unido, sempre trouxe isso, eu também aprendi com ele, nossa nutrição sempre foi assim também, da gente ficar em cima da dieta e mudança de hábito, né? Que eu acho que é o ideal para a vida, como a gente sempre conversa, né? E ter o bebê também, que vai ser beneficiado com isso. Então, eu acho que não tem que mudar as curvas, eu acho que a gente deveria orientar isso, né? Ficar em cima de dieta, o hábito, né? A mudança do hábito alimentar da gestante. E a gente tem uma coisa muito interessante, que é o ganho do bebê, né? Então, ela tem o ganho de fazer tudo diferente, mudar hábitos, né? Então, eu vejo assim, eu fico muito feliz, né? Então, uma coisa que a gente sempre comenta, né, que nosso ambulatório, às vezes, o paciente não ganha peso, né? Ou melhor, ela até perde, por causa que você mostrou bem isso no relato, porque ela muda hábito de vida mesmo. E o bebê continua crescendo, tem um peso ideal, né? Não temos tanto macrossômicos. Se a gente tem macrossômicos, né, ou GIG, mas são bebês que às vezes não faz tanta hipoglicemia porque elas aderem à dieta em algum momento, né? Então, assim, eu tenho que parabenizar, né? Eu vou abrir para ir para as dúvidas, mas eu já queria fazer uma perguntinha, se pudesse, né? Eu até já entendo essa resposta, mas eu queria que você potencializasse um pouquinho, né? Que a gente, na hora que você mostra lá o slide de que no grupo é muito maior, né, a adesão do que quando você agenda, então acho que seria bom, a gente tem alunos, tem residentes aí, né, e docentes, eu queria que falasse, né, um pouquinho disso, para a gente ver se a gente consegue não só agendar só a Nutri, não desmerecendo, mas a paciente vem de longe, tem que ter transporte, então se valeria a pena ficar essa potencializada no grupo,
Então, ela viu para alguma coisa, vai marcar ultrassom, tem no grupo nesse dia, marca junto. Ela está no PNAR, dá para ela subir, passar no grupo e descer para ser atendida, ou vice-versa, né? Então, eu queria que você desse aí uma orientação e uma reforçada nisso, para a equipe sempre estar, né? Porque eu sei que foi falado, mas eu acho que seria importante para as pessoas isso, né? Se você pudesse falar, eu agradeço. Com certeza. O nosso grupo de gestante diabética acontece toda terça-feira, das 10 às 11, né? Então, assim, muitas vezes os pacientes que vêm, a gente acaba encaixando no dia, não tem problema, né? Encaminha para a gente, que acontece toda terça-feira mesmo, das 10 às 11. A gente tem em torno de umas 8 a 10 vagas, depende da paciente, do espaço físico lá. Mas a gente consegue, mesmo que às vezes eu não consiga atender na hora, eu já dou uma conversa com ela e a gente reagenda no próximo dia que ela venha no carisma. Então, assim, não precisa ser só o relatório da doutora Patrícia, né? Pode ser dos outros relatórios, pessoal. Se vocês veem e identificam que uma gestante, né, DMG ou DM2, né, precisa de uma orientação, encaminha lá para o grupo, que também é um filtro que a gente faz para atendimento individual. Porque às vezes a gente atende lá e vê que a pessoa precisa de uma coisa mais personalizada. E depois do grupo, eu encaminho ela para o atendimento individual, para tentar ajudar ainda mais essa mãezinha aí. Então não tem problema nenhum mesmo. Pode encaminhar as pacientes para mim, que a gente tem toda terça-feira esse grupo. E se eu não conseguir atender, a gente vai se adequando conforme a necessidade da paciente. E aí, o que eu acho interessante também, né, que a gente sempre reforçar, porque a gente fica peneira quando vocês chegam, ou não tem muita paciente agendada, ou não tem muita paciente para o grupo, a gente faz um checklist nos ganhos ponderais, né? E nos perfis, mesmo paciente que ainda está aguardando, ou paciente que já foi atendido, a gente já orientou. Eu acho que no PNAR seria bem interessante isso também, né? Às vezes a paciente não foi agendada, mas ela é uma DMG, quem está lá, ou interno, ou docente, ou preceptor, quem tiver, já ir avaliando. Teve ganho ponderal? Sobe para ser avaliada. A gente sabe que elas falam, já passei com a Nutri, mas que eu sempre falo para os residentes, né, do PNI orientarem. Tá, você já passou, mas vai falar o horário que você tem mais fome, o que não readaptou, ou o que mudou na sua vida, que nessa paciente fazia assim à meia-noite, almoçava às 13 horas, né? Que não dá pra gente orientar, almoça meio-dia, acorda às 7, né? Então tem que ser reajustado. Eu sempre peço para o residente falar, fala que a dúvida dela não é só dela, deve ter outros pacientes, né? Então, isso eu acho que é muito importante. Então, eu acho assim que se você avaliou lá no PNAR, vai ter um grupo 10 horas, nem se você não discutiu, pede para o paciente subir, é rápida a orientação, desce e dá as condutas e orientações dos pacientes. Mas eu acho que a gente poderia continuar isso, reforçar, a gente tem isso mesmo, né? Esses resultados bons que nós estamos acompanhando, né? Eu acho que é uma coisa de aquele trabalho multidisciplinar que eu acho que é muito importante, né? E é muito legal isso, assim, porque as próprias pacientes, uma vão ensinando para as outras, né? No mês passado, teve um grupo que a gente só falou sobre ceia. Tá? Eram 4 gestantes. 3 faziam ceia e uma não. Né? Então, elas mesmas foram falando como incluir uma ceia melhorou a glicemia delas mesmo. E daí a quarta paciente foi se sensibilizando não pela fala da Nutri, pela fala das outras pacientes. Né? Então, o grupo em si é muito legal também por causa disso. As próprias pacientes vão falando o que elas fazem de certo, o que elas fazem de errado, né? Que realmente incluir a ceia ajuda, que não é ficar de jejum que vai fazer a glicemia de jejum ficar melhor. Né? Eu tenho que comer o alimento certo. Né? Então, isso que é legal no grupo também, porque não sai da gente, sai das próprias pacientes, muitas vezes, já falam. Né? Então, nisso, vai na troca de informações entre elas, e a gente só vai mediando. É isso que é o mais rico ainda, porque daí sensibiliza muito mais, porque lembra, a alimentação é um histórico que a gente traz, é uma bagagem. Então, são 40 anos que eu como desse jeito. Como é que em 40 dias, em 40 minutos eu quero mudar tudo? Não vou conseguir. Eu tenho que me planejar. Como na consulta, eu vou falando, quem trouxe uma
da manhã. Quem trouxe da manhã Tiago? É um planejamento, né? Ou elas saem aqui da consulta, vão almoçar em casa. Quem já deixou a salada lavada um dia antes? Né? Porque vai chegar em casa cansada, exausta. Quem que vai ter cabeça para cozinhar? Passei a manhã inteira no hospital, em consulta, chego cansada e com fome. Ninguém tem paciência. Então, isso também a gente vai explicando. Então, se eu já sei que no outro dia eu vou ter consulta, eu tento adiantar algumas coisas, né? Para eu chegar na hora da minha alimentação, já tem metade pronta. E isso também facilita o hábito alimentar e melhorar a minha alimentação. Então, são coisas que às vezes a gente pensa que não precisa, mas precisa falar, né? Algumas coisas que elas não têm tanta clareza, né? E faz toda a diferença. E eu lembro muito do professor Ricardo Marini falando, né? O seu filho é o que você comeu na gestação, né? O reflexo dele na fase da infância, da adolescência, né? E eu acho engraçado porque as gestantes não têm essa noção, né? É comer para dois, eu não bebo cerveja, mas eu tomo Coca-Cola, né? E o bebê tá de boca aberta, né? Tá, só não chora, mas ele está comendo tudo isso que a paciente come, né? Se a mãe come mamão, a criança vai gostar 6 meses de comer mamão. Se não, vai aprender depois a escolinha, vendo as crianças, o pai, né? Então, isso eu acho bem legal, né? Porque é uma reorientação, né? É aquela coisa do hábito que você falou, né? Que nem eu não tomo café da manhã. Tá, mas tem agora um bebê. Você tem que começar a tomar, né? Fazer as refeições corretas. Se não comer a ceia, você vai acordar de madrugada ou vai ter hiperglicemia ou hipo na madrugada. Então, tudo isso é uma orientação que a gente vê que, quando a gente explica, elas acatam, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com o que você falou. Não adianta eu tratar no jejum. Eu preciso observar todo o perfil dela glicêmico mesmo, né? Por quê? Porque se eu trato no jejum, como está essa madrugada? O que ela está comendo? Está comendo doce de leite, né? Diabético, doce de leite não tem uma união, né? Mas aí que a gente vai orientar. Por quê? Porque eu sou gestante, eu posso comer doce de leite, né? Então, é uma coisa que a gente vai orientando para esse bebê ficar bem, né? E é uma coisa que a gente sempre bate. Ah, Patrícia, fez o diagnóstico com 36 semanas. Não é melhor tirar esse bebê? Não, não, não. Vamos reeducar a alimentação. A gente não vai ter um ganho ponderal um ganho desse bebê menor, ele não vai perder peso, mas a gente vai conseguir o quê? Desacelerar esse pâncreas desse bebê, e ele faz menos hipoglicemia no Natal. Então, a gente melhora o prognóstico neonatal dessa criança, né? E o que as pessoas não entendem é que um bebê de mais de 4 quilos, ele é obeso. E se ele é obeso, tem toda a repercussão da obesidade, né? Então, a gente tem que ficar em cima. Porque as pessoas acham, vamos fazer o cálculo de insulina, vamos dar pelo peso ideal da paciente e vamos aumentando, só que lembrando que é anabólico, é um hormônio anabólico a insulina, então quer dizer, vai dar mais fome. Então, se a gente não conseguir segurar e mudar hábito, nós vamos ficar medicando e não vamos cuidar dessa mulher realmente, né? Então, eu acho que é muito importante, eu acho que eu parabenizo novamente vocês, né? E vocês mostram para as pacientes, né? Quantas vezes eu não vejo vocês dando com as latas lá de leite, do Pomarola, mostrando que tem, né, também nos molhos de tomate, tem açúcar, tudo. É muito interessante, porque as pessoas não imaginam isso, né? E aí, como você falou, todo mundo vê as dietas ideais, boas, mas que nem, eu tomo whey protein, mas eu não faço exercício. Tá, você está sobrecarregando o seu rim. Então, vamos ver o que está acontecendo. Não é melhor comer na alimentação, né? Então, eu vejo que é muito interessante o trabalho que vocês fazem e é um casamento muito bom com a gente, com a clínica, né? Porque aí a gente consegue insulinizar menos, a paciente reeduca, né? Agora a gente tem lá o sensor que a paciente também está vendo as avaliações dela, né? Não que eu acho que seria assim super ideal, né? Eu acho que o ideal é melhor porque a gente não tem tanto dentro da paciente, mas o que a gente consegue avaliar? Que a gente tratava só os pós-prandiais. Mas às vezes a paciente está tão hipoglicêmica ou fazendo uma hipoglicemia pré-prandial
que ela alimenta, come mais para tentar manter a glicemia. E a gente começa a potencializar, né? E quando a gente fala com vocês de consultório, vocês sempre querem que a paciente leve o pré-prandial para vocês, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Pra gente, senão a gente trata um pós e a paciente tem um basal super baixo. Se você pudesse só dar uma complementadinha aí, para daí a gente dar uma fechada aí na nossa aula. Mas é isso mesmo, né? A gente tem que sempre ver como é que está o antes, né? Que alimento que eu comi antes, né? Se ele é de rápida absorção ou não, né? Por que às vezes a gente inclui uma fibra com proteína ajuda? Porque a absorção daquele alimento vai ser mais lento. Então, o corpo vai ter mais tempo e vai manter melhor, né? Então, por isso que é importante, né, que a gente sempre orienta em todas as refeições, independente se é café da manhã, lanche da tarde, janta, sempre ter todos os nutrientes, né, o carboidrato, a proteína, né, o lipídio na quantidade certa, na qualidade certa, porque é uma interação, né, uma sinergia dos nutrientes, né, uma sinergia dos alimentos, né, que precisa ter em todas as refeições para melhorar a glicemia pré e pós, né, porque uma é interligada na outra. Né? E lembrando que, além disso, tem que ver o contexto também da paciente, né? Tem que explicar para ela o motivo, tentar sensibilizar o porquê, tentar entrar um pouco no mundo dela e tentar fazer formas que fiquem factíveis para a vida dela, né? Então, às vezes, incluir uma salada. Não dá para incluir uma salada e legumes, mas pelo menos um. E é um começo, né? Então, não como nenhuma fruta, começar com uma fruta já ajuda também. Né? Então, e passo por passo, mostrar para ela que a mudança tem que ser diária e constante. Não adianta ela mudar um dia e já querer ver o resultado no dia seguinte. Ela pode ver uma melhora, mas a melhora em si só vem dia após dia, e ela seguindo o mesmo padrão, porque o horário da medicação não vai mudar. Então, o horário da refeição também não pode ficar, um dia eu tomo café da manhã 7 horas, outro dia eu tomo 9, outro dia eu tomo 10. Não, ela tem que seguir um padrão também, né? Além do padrão do horário, o padrão da qualidade. Não adianta eu almoçar bonitinha e depois nos outros horários não ter um padrão legal. Né? Então, tem que ver isso. Tudo isso interfere, tanto no pré como no pós. Muito bom, né? É interessante, né? Então, quando as pessoas criticam, né, os estresse, as coisas, a gente tem que avaliar tudo isso, né? Porque senão a gente fica se organizando, tirando a dieta, né, fazendo, que eu vejo que as pessoas chegam muito aqui com aquela coisa, não, eu não como carboidrato, né, como você falou, não como a fruta, mas quando dá hipo, come açúcar. Aí a gente fala, mas você comeu uma banana já para você ver o tanto que a glicemia aumenta, né? Então eu acho que essa reeducação que vocês fazem é muito legal, porque eu acho que é uma coisa mesmo muito interessante para o futuro mesmo, né? E aí esse grupo agora que, né, vai vir aqui, né, se você puder falar um pouquinho, né, do grupo lá de nutrição de Limeira, porque eu acho que vai ser muito legal, né? E aquela abordagem que eles falaram que vai fazer, então se você puder fazer um pouquinho só para apresentar, eu acho que seria interessante, pode ser? Porque tem um grupo de pós-graduandos da faculdade mesmo de nutrição aqui da Unicamp, eles vieram procurar a gente para fazer uma intervenção no saguão de espera dos ambulatórios, né, onde a gente vai estar conversando com as pacientes, levando essa ideia, né, essa questão dos hábitos alimentares saudáveis no nosso dia a dia, né, e abordando temas que elas mesmas tragam para a gente, né, a alimentação com qualidade, a alimentação na amamentação, né, como a minha alimentação vai interferir na alimentação do meu neném, né, do meu bebê. Então, assim, eles vieram essa semana para conhecer o ambulatório, eles estão preparando material, né? Depois, doutora Patrícia, se quiser, eu compartilho com você o material que eles vão estar mandando para mim, né? E, assim, é um projeto piloto, né? Mas que a gente quer que fique para sempre, porque, assim, essas pacientes ficam lá esperando, às vezes, a manhã inteira. Então, esse tempo, para a gente aproveitar para fazer uma educação, né? Levar uma sementinha lá, né? Para a gente também, porque querendo ou não, a alimentação é a base também da saúde, né? Se eu tenho uma alimentação saudável, a minha saúde também vai melhor. Então, é através disso que a gente quer tentar melhorar
nosso dia a dia e melhorar o dia a dia delas. Perfeito. Aí eu vou passar agora também na obstetrícia, vou passar no PNAR, no PNE, para a gente passar tudo isso, né? Lógico que eles são alunos da Unicamp, né? A gente vai passar só para a professora Adriana, né? Para ficar tudo documentado, registrado. Mas eu acho que é bem interessante, né? E aquilo que a gente viu, né? E também a professora, né, da Nutri falou, que eles fazem isso já no HC, né? E está tendo uma boa repercussão. E lá eles não têm grupo, não tem nutricionista para acompanhar os pacientes diabéticos, né? Então, e qualquer paciente, né? Não é só o diabético, a gente está falando mais assim, mas que eu puxo sardinha para minha área, né? Mas eu acho que para todas as gestantes, né? E o que a gente conversou, né? Que também vou falar de amamentação, porque o que a gente observa? A gestação é oportuna para a gente dar essas orientações para a mulher, né? Então, ela tem que saber que o que ela vai comer na amamentação também vai favorecer este bebê. No terceiro trimestre, o que ela vai comer vai conseguir melhorar mesmo a quantidade de leite, essa produção de leite. E a gente sabe, é tudo relacionado. A proteína que tem nesse leite, mas o que eu como de proteína? Né? Quanto de líquido eu tomo? O que eu como que vai interferir, que pode dar cólica no bebê, né? Então, tudo isso, eu acho que esses alunos vindo vai ser um ganho. Por quê? Porque vão tirar as dúvidas, né? Às vezes não é a abordagem principal do grupo, mas vai ter dúvidas. Então, isso vai acarretar aquele feedback, né? Uma fala, o outro fala, a gente às vezes tem um objetivo e vai ter vários outros associados, né? Por isso que eu acho que é piloto, que também eles querem entender quais vão ser as demandas, né? Mas eu acho que é bem interessante. Eu acho que é um ganho, né? Agora a gente vai oficializar tudo, né? Para os ambulatórios, com a doutora Adriana, que é coordenadora da obstetrícia. Mas eu acho que é um ganho, porque eu acho que a sala de espera é um lugar assim, que elas estão ali aguardando e pode ter informação e onde elas podem também trocar informações. Sim, tirar as dúvidas, né? Muitas vezes elas têm algumas dúvidas, estão fazendo da própria cabeça. Né? Igual a Marcela estava falando semana retrasada, um tempo atrás, atendeu uma que mudou totalmente a alimentação, né? Como quinoa, abacate, sabe? E depois internou, eu não tenho quinoa aqui no hospital, eu não tenho abacate todo dia aqui. Né? Então a gente teve que reconstruir a ideia dela, né? Quinoa ela é, só que aqui no hospital não tem. Né? Então, são coisas que às vezes eles veem na internet e faz a ferramenta. Só que daí a gente tem que reconstruir aquela ideia. Né? Não falar que só precisa fazer isso. Tem um contexto, tem uma diversidade de coisas que a gente pode fazer. Nossa, é muito bom, né? E a gente fala assim, aí você entra no Google para tentar se orientar, né? Para ter aquela auto-orientação que a gente sabe, mas lógico, elas vão ver a primeira página, onde as pessoas pagam ou as pessoas têm a publicidade, e às vezes não é o ideal. Então, quando a gente volta, né, que a gente tinha uma gestante nossa que falava, não, eu como muito bem, porque eu como no trem, eu como não sei mais o quê. Sim, ela tentava pegar a dieta da modinha, só que não estava nutrindo esse bebê, né? Então ela fazia hiperglicemia, esse bebê não estava tão nutrido, estava grande, e assim, era uma dieta que ela falava que, porque ela tinha condições, ela comprava tudo diferenciado. E como você fala, tudo cheio de conservante, né? E não comia o ideal, que era o arroz, o feijão, a coisa, o básico do brasileiro, né? Que é o que a gente geralmente come a proteína. Então, e as verduras, né? Que daí a gente sabe que as fibras não. Então a gente vê isso, né? Ah, vou fazer o jejum intermitente. Tá, gente, o nosso organismo, ele tem que ter esses basais, né? Mas eu faço o jejum, eu emagreço. Tá, você emagrece mais do que você está sobrecarregando o seu pâncreas, né? Então, é um machismo, não sei se é a característica da beleza, né? Que você tem que ser magro de qualquer maneira, né? E você tem que entrar nesses blogs que você come o ideal, que eles acham ideal, né? E aí que se perde um pouco aquela coisa dos nossos avós, né? Que tinha horário de comer, comia as comidas básicas, toda balanceadinha, certinha, eram magros, viviam até 90 e poucos anos, sem tantas comorbidades. Às vezes era só da idade mesmo, né? E hoje nós temos jovens, a maioria obeso e sobrepeso,
e todo mundo com patologia. Então, né, isso ninguém vê. Foi se perdendo, né? Então, eu acho que é muito bom. Então, eu acho que nem eu falo sempre para vocês, né? Se a gente conseguir que essas mulheres, 10% delas, levam essas orientações nossas para a vida, eu já fico super tranquila. E o que eu fico feliz, que quando elas voltam numa segunda gravidez, quando elas engravidam, elas já chegam aqui fazendo a dieta anterior. Então, às vezes, usar uma medicação a gente tem até que tirar, porque ela já se reeducou durante a gestação. Então, eu acho que a sementinha está sendo plantada. Eu acho que aí nós temos que continuar a repercutir, mostrar nossos resultados, né? Porque eu acho que é um ganho aí para nós, para o nosso serviço, para nossas pacientes, né? E tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta para elas? Fiquem à vontade. O pessoal no chat não tem nada. Você quer colocar mais alguma coisa, tipo? Não, hoje não. Acho que a gente já conversou bastante, já explicou bastante, né, sobre a nutrição. Né? Mas, assim, se eles verem a gente nas enfermarias, né, pode parar, pode perguntar, tirar dúvida. Né? As gestantes que internam, também muitas vezes tem dúvida, pode chamar a gente para a gente conversar que a gente vai. Né? Porque a gente tem que tratar dando essa assistência mesmo. E eu só queria solicitar uma permissão para você, como eu vejo que tem acadêmicos aqui tudo, se alguém que se interessar em ver o grupo, tudo, você pode participar às terças-feiras às 10, né? Ficar um pouquinho lá com vocês. Você tem essa... Pessoal, geralmente, assim, eu vejo muito pessoal da enfermagem me pedindo para participar. Não tem problema também, pode entrar, pode participar, assistir, né, para conhecer um pouquinho melhor, assim. E o pessoal tem gostado bastante mesmo de participar. Então, os alunos de enfermagem, volte e meia, estão lá com a gente também. Perfeito. Nossa, muito obrigada. Né? A gente que agradece, né? A gente agradece mesmo de coração essa oportunidade de estar mostrando um pouquinho da nutrição. E a gente vai deixar gravado, né? Gravou a reunião, vai para o link, né, do BTG, tudo para ativar. E talvez alguém que não consiga assistir, que vai ter alguma dúvida, né? Mas eu acho que vocês estão super abertas, né, a tirar as dúvidas, tudo, né? Que eu acho que é interessante a gente ir plantando a sementinha, né? Então, se tiver alguma dúvida, alguém tiver com algum interesse, né, alguma disponibilidade, né, de entrar em contato com vocês, né? Eu sei que vocês são super acessíveis, né, mesmo para tirar dúvidas, né? E o que a gente vê também é que às vezes as pacientes têm as dificuldades, né? Às vezes para vir estar no grupo, mas se alguém quiser ser reorientado para passar para a paciente, eu sei que vocês são super proativas. Se essa paciente interna também, vocês vão até lá, como você falou, acompanha essa paciente. Às vezes internada, lógico, é uma dieta super restritiva, mas já é uma coisa que ela comia aqui, então em casa talvez ela continue, né? E aí depois teria que uma reeducação, mas o próprio assistente, ou o interno, ou o residente, ou o médico que está avaliando essa paciente, pode dar esse feedback também, né? E se tiver dúvidas, procurar vocês, porque às vezes, como você falou, a paciente não vai vir aqui às terças, não consegue participar do grupo, mas nós, como assistente, podemos acompanhar e tirar informações com vocês para vocês orientarem o melhor caminho para a paciente, né? Porque esse caso que você demonstrou é muito bom, né? Se você fez o ponderal dela no cartão de pré-natal, você fala, gente, ela emagreceu por horror, né? Mas quando você vê todo o resultado gestacional, o controle glicêmico, tudo, você fica assim, admirada. Você fala, gente, é a reeducação mesmo que valeu a pena. Eu posso dar alta para ela com 34 semanas, porque esse bebê vai nascer super bem. Sim, nem estava 100%, mas ela melhorou muita coisa. Porque se você for ver, onde que a gente vem uma ceia 1 hora da manhã, a gente já falou, mas é aquilo que a gente falou, é o hábito da pessoa. Como é que também a gente vai mudar tudo de uma vez? Né? Então a gente melhorou a qualidade. Os horários ainda está lá. 9 horas também o café da manhã, 1 hora da tarde o almoço, 8 horas a janta. Só que se você for ver o contexto inteiro, tá com fracionamento, né? Só que se você for ver uma
horário em si, ele chama atenção, né? Mas ele refletiu positivamente na glicemia. Então, será que não é o horário de falar assim, não tem que mudar esse horário, porque o padrão da nutrição é 7 horas? Só que não é o hábito dela. Né? Então, pelo menos a gente conseguiu melhorar a qualidade de todas as refeições. Já foi um grande ganho. Perfeito. E uma coisa também que a gente vê muito, né? É aquela paciente que ela chega, né? Ela tem a reorientação ou não, né? Depende. E daí ela começa a melhorar. E aí a gente começa a querer dar mais carboidrato, porque ou ela manteve, ou a gente teve que tirar a medicação, né? E aí, não, não, porque a paciente mudou o hábito de vida, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso também, né? Porque senão você fica só, nossa, vamos aumentar. Não, vamos avaliar mesmo caso a caso, né? Eu acho que isso é bem interessante mesmo, né? Nossa, mas parabéns pelo trabalho de vocês. Eu estou muito feliz, né? Porque é uma parceria muito boa que a gente tem, mesmo a gente sabendo que vocês estão super apertadas aí com o grupo de vocês, mas eu acho que é uma coisa que está dando certo, tá? A gente está conseguindo fazer esse grupo, lógico, até a gente tem as pacientes arteiras que, né, por outros motivos qualquer, não querem mesmo isso, não acreditam e continuam, mas eu acho que a gente está indo para o caminho certo, né? E aí elas mesmo começam uma a falar para a outra, elas mesmo começam a trocar as figurinhas no grupo, e agora a gente tem esse grupo, né, dos 5%. Eu acho que, assim, é muito gratificante. Eu fico muito feliz com a parceria de vocês, eu só tenho a agradecer, né? Então, acho que a gente pode continuando aí, e eu acho que é legal para a gente manter, mostrar para todo mundo, né, o que vocês estão fazendo, porque eu acho que é uma coisa, assim, muito gratificante mesmo ver esses resultados. Obrigada, doutora. Obrigada a você. Eu acho que não tem mais aí dúvidas, né? Alguém, acho que você está disponível, né? Qualquer dúvidas, assim, mais de alguma pessoa, acho que as pessoas estão um pouco aí constrangidas, não sei. Eu peço até desculpa dos docentes, porque eu acho que a doutora Dani entrou agora, porque a reunião do departamento acho que deve ter acabado agora, então eu tinha muito docente e tudo. Mas eu acho que foi bem interessante de ficar gravado, acho que as pessoas vão, né, entrar em contato, avaliar, ver, e aí é uma coisa que é uma sementinha que está sendo plantada, né? Nós vamos só colher os frutos daqui para frente. Muito obrigada mesmo, tá? Quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar, Tica? Podemos encerrar. Então, tá bom. Muito obrigada por vocês. Muito obrigada por vocês estarem aí disponíveis. E a gente aguarda, né, as próximas reuniões aí, que agora a gente vai contar com a Andrea também, nas reuniões, tudo. E eu acho que é uma coisa do multidisciplinar, que acho que é um bom resultado para o nosso serviço, né? E para os nossos pacientes. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo pela presença de todos. Tchau, até mais. Carol, você quer